Pessoal, muitas pessoas têm perguntado para mim, vocês estão aqui, não me leve a mal, ok? Acerca desse assunto chamado Lilith. Afinal de contas, Eva foi ou não a primeira esposa de Adão? A Bíblia fala, se você tiver uma Bíblia, você pode marcar aí, certo? A Bíblia fala no livro de Gênesis, né? Bereshit, em hebraico. Criou, pois, Deus, o homem, à sua imagem. Deus o criou, em algumas traduções, a sua imagem e a sua semelhança. E criou o homem e a mulher. Ok. E aí isso está no capítulo 1, ok? Capítulo 1. Olha só para baixar um pouquinho do áudio lá fora, está muito alto o retorno da edição. Por gentileza, meu pastor Rolim. Aí a Bíblia vai falar, no livro de Gênesis, a formação da mulher. Esse que está aqui, ó. A formação da mulher. Que aparece aqui no capítulo 2, certo? Capítulo 2. A formação da mulher. A formação da mulher. Irmãos, modéstia à parte, para a glória de Deus, eu não quero botar veneno na sua cabeça. Uma pessoa até perguntou. Então quer dizer que eu devo me separar? Você está repreendido, Satanás. A nossa vida, a nossa crença é baseada por uma fé judaica cristã. Porque nós recebemos a Bíblia pela mão dos judeus. O único autor dentro da Bíblia de Gênesis e Apocalipse não judeu é Lucas. Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Pastor, você vai para mim aí 5 perguntas importantes, eu vou responder, ok? Sim, senhor. Mediante ao assunto. Ok. Então, tá aí. Recebemos pela mão dos judeus. Então, a nossa base, a nossa tese, a nossa crença de família, de conceito familiar, de base familiar, é a crença judaica cristã. Inclusive, o judaísmo é a base. Inclusive, quem fez direito, quem estudou direito, sabe que antes da lei mosaica existia, ok? O código de Hammurabi, não existia nada. Até algumas pessoas perguntaram, vai ser o tema do próximo assunto, o incesto. Observe, que também tem a ver com isso aqui que eu vou falar hoje. A Bíblia diz assim, criou, marca aí com papel, criou Deus, pois o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus criou o homem e a mulher. Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Ok. Lá no capítulo 2, a Bíblia vai dizer, né? Disse, pois, Deus, não é bom, olha o verbo, não é, capítulo 2 agora, aqui, verso 18. Verso 18. Não é bom que o homem esteja só. Opa! Estar. Que ele continue. O ato contínuo, no original, continue só. Certo? Se você tiver uma Torá aí, uma Taná em português, falei uma auxiliadora. Olha o detalhe, que lhe seja idônea. Eu até fiz aqui, para que as pessoas não venham me questionar, que eu formei alguma opinião, que eu fui, então eu vou citar a fonte da raiz de onde eu estou tirando. No século 327, depois de Cristo, certo? O Brasil tem 519 anos. Foi realizado o Conselho de Nicéia, eu sempre falo sobre isso, presidido pelo imperador romano Constantino, reuniu os bispos de todas as regiões, né, aonde havia os cristãos, para discutir e definir os temas, os fundamentais do cristianismo. Isso aqui é o Conselho de Nicéia, ok? Onde o canon bíblico foi fundamentado. Dentre eles, você sabe que Caim tivera um filho, certo? Que eu vou falar daqui a pouco no capítulo 4 de Gênesis. E alguém vai chamar Caim de amaldiçoado, de profano, etc e tal. Mas a Bíblia vai falar no capítulo 4, no verso 17,
E Caim, com sua mulher, concebeu e deu à luz a Enoque. E alguém não concorda, e você que conhece a Bíblia sabe que o livro de Enoque, conhece o conceito de Nicéia, foi retirado do canon bíblico. Nós temos um grande amigo que é o pastor, que dá teologia, como ele chama aqui, Jô? Antônio, ele vende a Bíblia apologética, que tem os livros Macabeus, que tem os livros, né, que foram retirados no Concílio de Nicéia, ok? E aí, então, temas fundamentais para o cristianismo, a Páscoa, e se Cristo era um ser criado da doutrina ou não, com o conselho que nós temos, que nós, pelo menos eu creio na Santíssima Trindade, embora muitas pessoas não acreditem na Santíssima Trindade, e hoje não é o tema do assunto a ser abordado. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são uma pessoa só ou são três pessoas diferentes? Vamos falar depois sobre isso. Então, a doutrina, né, de Atanásio, além de condenar e rejeitar e retirar, olha só, os evangelhos apócrifos, ou seja, os gnósticos, aqueles que, segundo o Concílio de Nicéia, foram escritos sem a inspiração divina. Por isso que Macabeus, por isso que a própria Maria tem um livro. Por que foi retirado? Porque, segundo o imperador Constantino, né, inclusive a Helena, a mãe de Constantino, quem já viajou para Israel pela Turquia, já pôde estar ali e ver a primeira igreja construída por Helena, mãe do imperador Constantino, que tiveram a visão, por isso aquela bandeira das cruzadas. E aí, um assunto bom para ser tratado, onde surgiu-se a Santa Inquisição, onde se matava em nome de Deus. Tem um filme muito bom, que é daquele rapaz, eu vou lembrar o nome dele, aquele ator que fez aquele filme, Rolim, o pastor Rolim, que ele fez, Jô, aquele filme do avião, Nicolas Cage, isso. Ele fez um filme muito bom, chamado Caçadores de Bruxa. E ali você vê a igreja romana, os abençoo, matem em nome de Deus. Você vê nitidamente ali quando as cruzadas chegavam, e se a pessoa não queria se converter, morria em nome de Deus. Morria a chamada da Santa Inquisição, e haja visto que muitos judeus ortodoxos odeiam cristãos, dentre eles, todo respeito, católicos, porque a maior ferramenta que Hitler usou na guerra para defender a sua tese de matar judeus foi aquele que matou o Nosso Senhor, etc. e tal, e foi a base, né, inclusive as cartas de Lutero. Mas é um assunto para uma outra aula. Ok, ainda continuando um texto, para não ser enfadonho, né, tem pessoal parando para almoçar, e aí não quero atrapalhar. Foram arrancados no Concílio de Nicéia. No concílio foram escritos sem inspiração. Por que retirou esses livros? Por que se retirou? Porque, segundo o Concílio de Nicéia, foram escritos sem a inspiração divina, para irem contra os dogmas estabelecidos pelos bispos da igreja, na época, né? Vários evangelhos originais daquela época, que deveriam estar na Bíblia, foram retirados, tais como o Evangelho de Maria Madalena, foi retirado, o de Tomé, o de Judas, e o Evangelho de Jesus e Gênesis 2. E é aí que o couro vai comer. Vamos lá. E foi decidido no Concílio de Nicéia, que esse eu estou lendo a carta do Concílio de Nicéia. Essa carta do Concílio de Nicéia, tá tudo bem a transmissão, pessoal? Também se encontra no Wikipédia, ok? Não é? Ou tem livros também sobre isso. Você pode estudar. História da Igreja, Reforma, ok. Então, foram retirados e foi decidido que no Concílio de Nicéia que esses evangelhos deveriam ser destruídos. Olha que pesado. Agora que o couro vai comer. O Giovanni esteve comigo lá, nessa igreja, ali no Egito, ok? Muita gente aí. Calma, negócio de brinco, espera. Ouve tudo, depois eu vou começar a responder. Eu não vou parar a aula para poder responder perguntas agora. O pessoal está mandando perguntas já, Rolim? Sim. Eu vou daqui a pouco, eu passo o Rolim tá aqui. Só que aí, então, no Concílio de Nicéia, não sei se tem aí, uma folha. Então, arruma uma folha. Tem uma folha aí, Jô? Como se tivesse dado a ordem. Obrigadão, pastor Giovanni.
Então, no Concílio de Nicéia, foi dado ordem para que tudo fosse rasgado, destruído, aniquilado e acabado. Deveriam ser destruídos todos. Mas em 1945, ali no Egito, tive ali com o pastor Giovanni, 52 cópias dos textos antigos foram encontrados, arqueologia agora, dos evangelhos gnósticos, que eram os, né? E foram encontradas 13. Em 13 desses codices, ou seja, epígrafes, ou papilos, que era aquele feito com... Quem já foi egípcio sabe, eu tinha até... Na próxima aula eu vou colocar um papilo aqui para você ver. Foram encontrados 13 desses papilos envoltos num couro, livros escritos à mão. A Igreja Católica rapidamente tratou de destruir, é claro, e disse que todos eram falsos, apropriando-se dela, enfim, trancafiando-os nos cofres do Vaticano. Estão trancafiados lá até o dia de hoje, né? Estranho, não é? Um desses evangelhos conta a história que eu vou falar agora, Lilith. Quem foi Lilith? A primeira mulher de Adão, que veio antes de Eva. A história conta que no início Deus criou Adão e Lilith, ambos do pó. E observe que não é só isso. Está escrito aqui em Gênesis, veja só que não é conversa de pregador. Verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança, a imagem de Deus, e o criou, o homem e a mulher. Então aqui está dizendo que Deus criou, no mesmo dia que ele fez o homem, fez a mulher. E aqui está escrito, Deus os fez, criou o homem à sua imagem. E aí fala mais o verso 28. E Deus, não o no singular, mas no plural, os abençoou. Eu estou aqui no capítulo 1. Eu gosto que o João fala assim, o senhor para explicar, se o cara não entender comigo, meu amigo. Então está aqui, ó. Para vocês também. Deus os abençoou. Então não é só o homem, o abençoou, os abençoou. E disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre o mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que rasteiam sobre a terra, né? Ok, até aí tudo bem. A primeira mulher de Adão, então, o que dizem, né? O que a história e esse... Eu estou falando sobre... Eu estava falando agora. Essa pessoa tomou um demônio. Aí o cara falou, eu tomo posse. Tenha misericórdia. Bom, vamos lá. Aí entra até aqui o que eu posso lhe dizer e o que a história diz. Fatos ou verdades. Mas, de fato, uma coisa você deve compreender. Nessa carta, que está trancafiado no Vaticano, isso também pode buscar, existe até um livro pesado sobre isso, que conta a história de Lilith. Essa mulher ganhou mais força agora, Lilith, porque está passando uma série na Netflix chamada Lúcifer, né? E lá agora, tem muita coisa ali oculta, subliminar. Aparece uma moça que acho que é um demônio e ela é filha de Lilith. Aí começa, quem é Lilith? Quem é Lilith? E ali, aquela obra de engano, né, de Hollywood, que já tenta mentalizar, Eva chega e fala para Lúcifer, Deus me fez, não me deu a chance de ter uma outra pessoa. Eu não tive a opção que toda mulher teve. Eu fui obrigado a amar Adão. E você foi o homem que me seduziu. Enfim, você foi a pessoa que me seduziu. Embora Satanás era um anjo de luz. E o que as pessoas não conseguem compreender, inclusive Leonardo da Vinci, ele pintou uma pintura em que a serpente era como uma mulher. Preste atenção que eu vou dizer para você. Supostamente ele sabia sobre isso. Sobre essa história. O que a história diz é que, e há um sentido muito pesado, dobra atenção que eu estou chegando agora no final já. Vou ser muito preciso.
Lilith não queria se submeter a Adão, ser submissa. E até mesmo no ato conjugal, ela, espero que não tenha criança aí, mas ela queria estar por cima. E não queria submeter, ela queria que Deus falou assim, está escrito aqui, ó, criou o homem e a mulher, falou, ó, domina na terra, sede fecundo, multiplicai, sujeitai e dominai. Então essa Lilith, segundo os historiadores, muitos deles, falou o negócio seguinte, quer me submeter a você o quê? Mesmo, eu sou igual a você, é tete a tete. Deus fez eu fiz você junto. E aí, você sabe que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para ser imortal. E os colocou no Éden. E ela foi e saiu porque não quis submeter-se. Então Deus mandou os anjos buscá-la. Aí já entra uma história mística. Mas eu vou falar para você que as pessoas dizem sobre isso. Que ela, a Bíblia fala sobre isso, né? Que no princípio, da onde surgiram os gigantes? Os gigantes são resultado de relação sexual entre os anjos de Deus e as mulheres. São oriundas disso. Então Deus diz, não contenda para sempre a minha vontade, o meu querer com o homem. Então, os gigantes são oriundos de relação sexológica e quem acha isso absurdo, basta ler um momento tão simples, onde a Bíblia fala que quando os anjos de Deus foram enviados para tirar Ló de Sodoma, os homens queriam ter relação, porque já era comum ter relação sexológica com anjos. Então, queriam. E aí acontece o fato, quem conhece, que o próprio Ló dá as suas filhas para que aqueles homens a possuam, ao invés de ter relação com os homens. Ok. Continuando em Lilith. Segundo a história, ela teria sido lançada dentro do Mar Morto, dentro do Mar Vermelho. Deus mandaram os anjos para tirar Lilith de lá. Só que ela se recusara a ser submissa a Adão. Então, ela começa a fazer... e Deus não permitiu também que ela tivesse, e até mesmo na antiga Mesopotâmia, nas terras de Nabucodonosor, foi encontradas várias estátuas de Lilith, que são a deusa da sensualidade, e ela tornou-se uma figura como uma entidade, um demônio, assim como Satanás e os anjos do céu eram anjos, e Lúcifer era, né? Vou aqui conjecturar sem ferir o texto, regente do coral, adorador, né? Anjo de luz, e tornou-se Satanás. Hoje não é mais chamado de Lúcifer, é chamado de Satanás. E os seus anjos são chamados anjos que caem do céu, ou são chamados de demônios. E quem fala sobre o diabo não sou eu, a Bíblia. E essa Lilith, segundo a história, ela fala para Deus e os anjos, eu me recuso a estar com Adão e ser submissa a ele. Então, Deus impediu que ela, assim, continuasse tendo intimidade, filhos com Adão. Ela não se submeteu a Adão e agora ela se torna uma entidade, um demônio, e até hoje é tida como a deusa da sensualidade. Aí você pode falar assim, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Acabei de falar. Por que a igreja romana tirou isso da Bíblia? Porque quem conhece a igreja católica sabe, e olha como ela é colocada aqui no cânon bíblico. Na formação da mulher. E quando Deus faz Adão cair no profundo sono, a Bíblia já tinha falado aqui em Gênesis capítulo 27, que Deus havia feito os dois do pó da terra. Agora Deus fez ele cair num profundo sono. E aí quando ele acorda, então o Senhor Deus fez, Gênesis, para finalizar, capítulo 2, versículo 21. Então fez o Senhor Deus cair em pesado sono sobre o homem, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e pôs carne no lugar. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou na sua mulher e trouxe-a.
Aí você vê que no versículo 23 tem um A com H. Ah, tipo, ó. Aí ele fala, Deus, obrigado por essa mulher. Oh, que bênção que o Senhor me deu essa mulher. Eu fui abençoado, recebi uma esposa. Ele disse, esta... Quando eu fui, você não fez o zoom não, né? Carlinhos, quando eu fui, você não fez o zoom não, né? Fez? Qualquer um pode ver. Esta afinal é osso dos meus ossos. É a carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Então o Senhor disse, falhei, olha só, falhei uma auxiliadora, porque isso é algo que a igreja romana tem com prioridade. O machismo, etc e tal, a mulher não pode exercer, tanto é que um papa na igreja católica romana, diferente da ortodoxa, os padres das igrejas ortodoxas são casados. Se a igreja romana tem Pedro como o primeiro papa, devia seguir o exemplo do primeiro papa, embora não há nenhuma base teológica para definir Pedro como o primeiro papa, mas você vai na Basílica de São Pedro, aonde esqueci o Serviço Secreto de Israel, vou lembrar já investigou, não sei o que eu estou falando isso aí, o Serviço Secreto de Israel se lembrar o nome me fala, já pesquisou e nem Indiana Jones encontrou, está debaixo da Basílica de São Pedro, a Arca da Aliança. Então, se você... Mossad, isso, Serviço Secreto de Israel é Mossad, achou, está lá, debaixo da Basílica de São Pedro. Se você um dia já foi ali, tem várias obras de arte, e há pessoas que falam que a igreja católica é pobre, etc e tal, as torneiras e tudo ali é ouro maciço, e o Vaticano é um Estado independente, e também é dono de um banco, ok. E, para finalizar, no machismo foi arrancado isso para que não pudesse jamais imaginar-se esse caso de rebelião, ou que Deus fez tudo perfeito. E a Bíblia mostra que Deus é perfeito, e que a rebelião provém de Satanás. Então Deus fez a mulher. Então disse Deus, não é bom que come seja só. Falhei uma auxiliadora. Opa, quer dizer que alguém vai auxiliar ele. E que lhe seja idônea. Opa, tem o mesmo propósito. Auxiliar, quer dizer, a outra não submetia, essa vai ter que submeter. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí, ela diz, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E aí, para finalizar tudo, algumas pessoas vão dizer assim, no capítulo 4, quando a Bíblia vai falar do primeiro homicídio da terra, quando Caim matou o seu irmão Abel, a Bíblia vai dizer que ele vai fugir. E retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou nas terras de Nod, no oriente do Éden, verso 17. Se só tinha, e lá na frente vai ter o dilúvio, que vai ter 8 pessoas na terra. Da onde é que vem essa mulher? Da onde que aparece essa mulher? Só tinha Adão, Eva, ok? Inclusive Deus depois restaura, né, a família, a descendência de Adão, aqui. E concedeu filhos e filhas, viveu 120 anos. E viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Opa! Então, um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou-se Sete. E aí veio um monte de pastor que não lê Bíblia. Eu não sou doutor, embora tenha estudado em várias faculdades, na PUC, mas eu não sou o doutor da verdade. Mas o que eu não gosto é de mentira. Falar que Caim casou com a irmã dele, embora não havia lei, tá batendo bem o áudio, Carlinhos, que proibisse o incesto. Pelo contrário, de frutificar. Ainda não existia lei. Ou seja, quando não tinha lei, você podia andar num pau mesmo na rodovia. Quando criou-se as leis, não pode passar 70. Então as leis são criadas para impedir que a gente quebre regras, quebre decretos. Aí, aqui está escrito aqui, ó, Gênesis capítulo 5, vou falar mais uma vez. Viveu Adão
130 anos. Gerou a um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, que ele vai ter com Eva. Ok? Chamou Sete. Depois gerou a Sete e viveu Adão 80 anos. E teve filhos e filhas. Ok. Então, muitas pessoas vão dizer aqui que... então, que diz, ele teve filhos e filhas. Mas muitas pessoas vão dizer que na descendência, na sequência da morte de Abel, nasceu-lhe a filha. Não, o que nasceu, vou ler mais uma vez. Viveu Adão, estou lendo na Bíblia, Gênesis capítulo 5, verso 3. Adão viveu 130 anos. Ok, 130, Aí, depois de 130, gerou Sete. Aí o verso 4. Depois que gerou a Sete, ele viveu mais 80 anos e teve filhos e filhas. Ao fim, a vida dos dias de Adão foram 930 anos e morreu. E Sete viveu 105 anos. Ok. Agora, para finalizar, eu estou no capítulo 5. Ok? Só que aonde Caim vai arrumar uma mulher é no capítulo 4. Então, Sete, e aqui está na ordem exata, cronológica que os fatos aconteceram. Quando Caim vai casar, no capítulo 4, verso 17, quando ele matou Abel, e coabitou Caim com sua mulher nas terras de Nod, e deu à luz a Enoque. E o evangelho de Enoque é um dos que foram arrancados do conselho de Niceia, e alguém vai dizer que ele era profano. E a história de Enoque conta sobre Lilith. Se você pode comprar no Mercado Livre esse livro, é pesado de ler, hein? Eu vou dar um curso sobre libertação, vou falar sobre ele. E alguém vai dizer, esse livro é muito isso, aquilo outro, ok. Mas, se Enoque era tão endemoniado, era tão perturbado, por que a Bíblia vai dizer que Enoque foi transladado? Enoque não viu a morte. Deus o levou, como tomou Elias. E aí, ele casou-se, e segundo os sábios, a mulher pela qual Enoque vai ter uma mulher, essa mulher que Enoque encontra no capítulo 4, é o cansaço. Essa mulher que Caim vai encontrar, que vai gerar um filho com ela, e o nome dele será Enoque, e que é um homem que não viu a morte. Enoque foi transladado, quem lê a Bíblia sabe disso, né? E é uma mulher que ele encontra nas terras de Nod, foi da descendência dos filhos que ele tivera com Lilith, ok? Então, eu espero que você tenha aí aprendido alguma coisa que eu possa ter somado com você e que nós possamos ter sido, aqui deixar mais um versículo para poder edificar a sua fé. Vê para mim só o versículo chave, achei. Ok. É o 21. Desculpa, achei. Hoje eu estou afiado na palavra. É 21, achei. Enoque viveu 75 anos e gerou a Matusalém. Quem assistiu aquele filme de Noa ou Noé. Andou Enoque com Deus e depois gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Enoque teve 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Ou seja, esse filho que Caim teve, chamado Enoque, que teve com a sua mulher, nas terras de Nod. Onde estava essa mulher? Como é que apareceu? Porque Sete vai nascer lá na frente, no capítulo 5. E depois vai ter filhos e filhas, 130 anos depois. Segundo os sábios, fora a mulher que Adão tinha primeiro, que era Lilith, que tornou-se um demônio. Ok? Espero que eu tenha esclarecido isso aí para você. Mas eu me alegro por isso, por as pessoas terem sido da palavra de Deus, e que eu possa ter somado. Qualquer dúvida, depois pode deixar as perguntas aí. Essas pessoas escreverem e te respondem, Rolim. Sim, sim. Tem alguma pergunta aí? Tem algumas perguntas, sim. Por favor. A Kessia Silva. Antes de Adão e Eva, haviam seres humanos chamados de criaturas. É correto afirmar isso? É correto dizer que... você é muito sábio. Como é que chama? Kessia Silva. Kessia. Os sábios dizem... Eu estudei no Meshivá. Antes de Adão, não. Mas esse ser, quando a Bíblia fala, os filhos dos homens eram os anjos. Eram os anjos. Primeiro homem que Deus cria, Adão Adishon. O homem. Primeiro homem foi Adão. Antes dele. Mas o mundo foi feito várias vezes. E nós entendemos sobre dia,
Observe, o homem é criado no sexto dia. Arnold Schwarzenegger fez aquele filme de Hollywood, o sexto dia, então no sexto dia Deus fez o homem. Só que o que nós determinamos por dia é quando a Terra dá uma volta de 360 graus em volta do Sol. Só que o Sol nasce no quarto dia. Então, falar exatamente que Deus criou em 7 dias consecutivos, não posso dizer isso. É bobagem, é loucura falar isso. Várias vezes está entre 1 e o 2 a queda de Satã. E destruiu tudo que aqui estava. Então, é loucura falar que porque a Bíblia diz, um dia para Deus é como fosse 1000 anos, e 1000 anos é como fosse um dia. Então não somos 7 dias, até porque os luzeiros, que é o Sol e a Lua e as estrelas, foi criado no quarto dia. Então não podemos dizer 7 dias como nós assim entendemos. Mais uma pergunta, Rolinho. Lilith, então, é um demônio? É um demônio. É verdade que alguns judeus colocam amuletos em torno do pescoço de seus filhos para proteger as crianças desse demônio chamado Lilith? É verdade. Porque eles sabem, como ninguém. E não só isso. Acho que eu me arrepiei, você falou isso. Mas essa pessoa é muito sábia que falou isso. Luciana Queiroz. Parabéns. Não só isso. Como eles não têm Jesus, os que não têm Jesus, também o linho representa a justiça. E Deus, olha, eu me arrepio falar sobre isso, forte, deixou uma bênção especial sobre um tecido chamado linho. O linho, as vestes, linho é justiça. Então, as pessoas colocam... a gente aqui em São Paulo chama, para impedir as moscas entrar, é mosqueteiro, né? Então, geralmente quando a criança nasce, os judeus colocam um pano ou fazem uma roupinha de linho para pôr por baixo, para proteger a criança contra essa entidade maligna. Porque não tem Jesus, né? Os que já são messiânicos já não usam. Pode falar, meu pastor, mas tem mais duas. Se tiver alguma pergunta aí. Deus criou Lilith e não foi perfeita, mas como Deus saberia que Eva seria? Bom, Deus deu, muito bem se colocou, Deus deu livre-arbítrio. Deus me ungiu para ser pastor. Se eu quiser sair no bar agora tomar uma cachaça, não vai ter um arcanjo Miguel aí na porta. Na verdade, Adão ele teria feito a terceira? Não, presta atenção. Eu não conheço a mente de Deus. Eu posso afirmar o que eu sei. Ninguém conhece. Jeremias 29. Quando a Bíblia fala sobre o esconderijo do Altíssimo, está falando da mente de Deus. Eu não sei dizer para você se Deus faria a terceira mulher. Eu sei que Deus destruiu a terra e tentou de novo. E fez Noé, 8 famílias, e Deus, mas tudo já está pronto e preparado desde a fundação do mundo. Né? Então agora, Eva se submeteu, Lilith não. Vamos, mais uma. Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, muito bem colocado. Estou com a equipe fera aqui hoje. Mais 2 perguntas, vamos lá. Michele Ribeiro, Lilith era a serpente que derrubou Adão e Eva? Então, vocês são muito afiados, hein? Eu tive que estudar para fazer aquele livro meu, Mentiras que Parecem Verdade. Depois manda um recadinho para alguém me entregar aqui, que hoje eu vou abençoar. Como Lilith age, pastor? Na nossa cultura, uma pessoa muito boa palavra, na nossa cultura brasileira, até porque a gente aqui, Giovanni já foi para a África, nossa cultura afro tem a mania de chamar o espírito da sensualidade de pombagira. Mas se você chegar lá, na África, e falar pomba lá, acho que não fala assim, né? Então, são nomes apelidados, né, Ju? Lá não fala assim, é outras coisas, né? Então, eu quando eu fui escrever o meu livro, sem ofender ninguém, é claro, Mentiras que Parecem Verdade, eu tive que estudar sobre todas as religiões, mas sem falar mal, é claro, sem ofender nenhuma delas e sem falar mal de nenhuma delas. Então, essa pergunta que essa pessoa fez aí, quem tem essa tese é uma coisa chamada, é um livro chamado Zohar, já entra no cabalismo,
que é a parte oculta, né, dos estudos judaicos, né? Eu não vou afirmar o que eu não posso dizer, porque quem diz isso é o Zohar, viu, pastor? A P. Silva está Liverpool. Ó, pessoal, Liverpool, maravilha. Então, quando eu fui escrever esse livro aqui, ó, Mentiras Parecem Ser Verdade, eu tive que estudar anos aqui, falar sobre, né, o surgimento das religiões, as diversas religiões, o hindu, o budismo, o shintoísmo, o taoísmo, o islã, o taoísmo, o confucionismo, o cristianismo, a reforma da igreja, a igreja ortodoxa, o testemunho de Jeová, o sétimo dia, os mormons, o unicismo, a congregação, o unicismo, a igreja do menino Jesus, as religiões, a maçonaria, a nova era, a teosia, e satanismo e nova era. Então, essa pergunta que essa pessoa fez aí agora, eu queria ver se... Algumas pessoas têm sonhos sensuais e algumas pessoas... Então, essa Lilith que tornou-se um demônio, assim como Satanás também, era um anjo e tornou-se Satanás, e os anjos do céu também, né? São demônios. A gente fala, oh, é um tranca-rua, pombagira, porque são espíritos de sensualidade, etc e tal, mas é uma entidade que trabalha na linha de sensualidade para seduzir o homem. É como se fosse... Aqui é aula, não é culto, é aula. Não é pregação, estou dando uma aula para você. Então, é como uma sensualidade que é o espírito da sensualidade. Se eu fosse uma pessoa que falasse sobre, estivesse abordando um tema histórico, falaria a deusa da sensualidade. Claro que deusa com D minúsculo, porque Deus só é um só. Deus com D maiúsculo, Yahvé, El Shaddai, Adonai. Mais uma. Se Lilith não submeteu a Adão, por que então submeteu a Caim? Não, você entendeu errado. Lilith não é a mulher de Caim. Você quer que eu fale o nu e cru? É como se Lilith fosse a mulher de Satanás. E Lilith teve filhos com Adão. E com esses filhos, que era uma mulher, Deus fez os dois. E teve filhos. Tanto é que quando Adão acabou, no capítulo 4, Caim agora vai ter uma intimidade com a mulher que é da descendência de Lilith. Eu acabei de falar no começo, vai voltar aí depois, na gravação, na edição. Os historiadores dizem, e essa carta que foi encontrada em 1945 lá no Egito, ela foi lançada pelos anjos no Mar Vermelho. E o Senhor lançou as profundezas do abismo, para que impedisse que ela tivesse... Então, supostamente, muitos dizem que ela foi a esposa de Satanás. Essa. E a minha última pergunta, meu pastor, manda mais um aí. Vou ver se tem algum aqui. Apóstolo, está muito forte, tudo bom estudo, mas vou ter que sair, ok? Um beijo para vocês. Eu também. Ok, vou liberar uma bênção que eu vou fazer oração agora, acabou. Ok, é só mais uma pergunta, vou fazer 5. Toda aula que eu der, uma vez por semana. Você quer garçom aí, ó? O rapaz aí que falou que é garçom. Opa, meu pai, peraí. Esse aqui é seu, tá? Tem um rapaz que escreveu aí e falou assim, eu queria esse livro, esse aqui é seu, tá bom? Você que é garçom aí. Pede para ligar na central, para dar os dados. Você que ligou aí, rapaz, que é garçom, liga na central, 0 Pedro 11 20 24 6200, né? Ou você manda um WhatsApp do DDD 11 995 2504, fala, eu sou o garçom, que o apóstolo falou com ele, esse livro aqui é seu, vou fazer dedicatória. São descendências, Afrodite, a Diana, exatamente, deusa, mas a principal é a Lilith. Como se cada um desse um nome. Por exemplo, o Giovanni já foi para a África. Aí só tem um, né? Compra, ajuda a manter a programação. Se inscreve, dá um like no canal aí, tá? Para a gente poder crescer esse trabalho de ensino e estudo. Se inscreve, você que está aqui no Instagram. Tô com o Carlinhos aqui, um grande homem de Deus aqui, ó. Né? Tá filmando, tá mostrando pro YouTube. Queria ver uma última pergunta só para encerrar e deixar a benção aqui agora para vocês. Então eu vou dar uma aula por semana. Se inscreve no canal do YouTube, né? Que fala se inscrever, né, pastorinho? Isso, se inscrever. E se você gostou da aula, dá um like. É like que fala? Isso. Ok, assim, fala que você gostou. Compartilhe para mais pessoas. Compartilha com a pessoa e curte, fala que você acha legal. Ou deixe seu comentário. Eu prometo responder a todos. Queria responder a última pergunta, ok? Eu tenho esse livro, é uma bênção. Obrigado. Opa, Bispo Will, que é o nome de Deus. Ok.
Ok. Quando a pessoa não se submete. Bom, eu vou orar aqui, abençoar a sua vida. Se aparecer uma sua pergunta, eu respondo. Soberania Eterna, não consigo me inscrever no YouTube. Silvia. É tão fácil. Entra no YouTube, tá escrito como lá? youtube.com/Agenor Duque Oficial. youtube.com, aí põe aquele negócio assim, ó, /Agenor Duque Oficial. Escreve na hora. Tudo junto. Sobre o linho desse. Exatamente. Pronto, vou responder essa pergunta aqui, ó. O linho, José. Pode ler na Bíblia. Na Bíblia, linho é justiça. Na Torá, linho é justiça. Beijo. Como posso ter aulas com o Senhor? Eu vou dar uma aula uma vez por semana, estudo fechado, tá bom? Sobre libertação, forças ocultas. E as pessoas me perguntaram para me falar sobre a próxima semana, sobre as pedras. Existe uma bênção específica de Deus para as pedras? Por que o diabo não cria nada? Por que o sumo sacerdote tinha 12 pedras? Por que as pedras? Na próxima semana, vamos dar junto. Vou falar sobre as pedras na Bíblia e por que esses homens tinham. Exatamente. Lili tornou-se a esposa como se fosse a esposa de Satanás. Senhor Deus, Pai querido, abençoa cada irmão nesse estudo da palavra, que eles possam ter aprendido que a submissão vem de Deus e que, infelizmente, nós bebemos muito pela mão da igreja romana e que as pessoas possam aprender a cada vez mais de Ti, saber que Satanás, uma das maiores ferramentas que o diabo trabalha é a sedução. A Bíblia diz: o pecado vem pelos olhos, porque pelos olhos você cobiça, você julga, você condena, você deseja, você sensualiza. Os olhos é a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará iluminado. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo vai estar em trevas. Deus abençoe. Bíblia d'água receba a cor, a vida, a saúde e a alegria. Amém. As cores das pedras têm significado. Então, a próxima aula, semana que vem, eu vou falar sobre coisas, sobre pedras. Senão, fica longa, fica chata a aula, o pessoal cansa, ok? Uma última coisa aí, pastor? Pastor, muita gente elogiando, parabéns pelo tema. Traga sempre mais temas assim, polêmicos, que muitos não explicam. Vou trazer semana que vem, vou falar sobre as pedras, a bênção. Vou deixar aqui só uma palhinha para você, tá bom? Cada pedra tem uma tribo, Levi, Naftali, Zebulon, Issacar, e Deus deixou bênçãos específicas sobre as pedras. Por isso que cada uma delas tem um significado. E eu vou explicar para ela. E o linho, sim, representa a justiça, como a gente está perguntando aqui. Tá bom? Um forte abraço. Os gigantes são os filhos dos anjos com os homens? Sim, está escrito claramente. Isso aí não precisa nem de estudo, buscar na exegese, na hermenêutica. Não precisa buscar nos originais, está claramente escrito aí, tá bom? Um beijo. Vou estar assim na Bahia semana que vem. Aí, Lilith é Baal, age dentro das pornografias, exatamente. Inclusive, você falou uma coisa interessante. A última coisa, ok? Um minuto a gente acaba. E tudo isso começou por causa dessa série chamada Lúcifer. E se você observar, eu fiz questão de ver. Eu fiquei com medo, né? Porque eu sou meio medroso. Não tenho medo do diabo, mas... cheio da unção e foi até um leão, mas... Eu falei, será que vai ver o quê esse negócio de... E quando eu fui ver, o cara tudo bonitão, e ele só fala, o que é que você deseja? O diabo só apresenta o pecado. Ele só vai apresentar o pecado. Ele apresentou. As pessoas estão pedindo para me falar sobre o Éden. Ok, eu vou... Então tá bom. Só fala sobre o Éden. Fala sobre o Éden. Então tá bom. Então tá selado. Na outra semana, pedras. Na próxima aula, pedras. Tá bom? Opa. Próxima aula, pedras. Depois, terceira aula, pedras. Próxima aula, sobre o Éden. Vou falar assim, aonde está o Éden? O Éden existe? Existe. Aonde era? Eu vou falar. Qual o local do Éden? Eu vou explicar para você. Um beijo. Deus abençoe vocês. Compartilhe aí. Quem puder, se inscreve. Fique em toda a paz. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. Agora você pode ficar por dentro de todos os vídeos da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus e assistir às mensagens que edificam do apóstolo Agenor Duque no canal do YouTube.
Acesse agora o nosso canal e clica em inscrever. www.youtube.com/Agenor Duque Oficial.